A partir de agora, entra no ar o programa Pense e Repense. Uma palavra de fé, esperança e amor. Pense e Repense. Pense e Repense. Apresentação, Pastor Luiz Antônio. Oi, gente! Que bom estarmos juntos mais uma vez. Para mim é sempre um privilégio ter essa oportunidade de poder chegar até você para a gente compartilhar de assuntos que sempre são muito relevantes. Temas que com certeza levam você a pensar e repensar. Essa é a proposta do nosso programa. Pense e repense. E como você sabe, eu sempre faço esse pedido. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora, acione o sininho para ficar informado sobre as novidades que chegam aqui no canal e, obviamente, dê ali o seu like, compartilhe, isso faz um bem extraordinário para o nosso canal, tá bom? Vamos lá. Hoje o nosso programa num formato diferente. Hoje nós vamos tratar desse assunto. Olha só, o ID de Jesus. Você já deve ter ouvido falar sobre isso muitas vezes. Se você é cristão, com certeza. E mesmo você que de repente não frequenta nenhuma igreja, ainda não tomou uma decisão assim muito acertada ao lado de Jesus, mas você já deve ter ouvido falar sobre isso. O ID de Jesus. É sobre isso que nós vamos falar. Na verdade, eu começo já citando esse versículo para você. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no verso 19, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aqui está o famoso ID de Jesus. E para a gente conversar sobre esse tema hoje, eu convidei o pastor Lucas. Para quem não sabe, o pastor Lucas é o meu filho e ele é também o nosso secretário de missões aqui no estado de Sergipe. E por isso a gente vai conversar um pouquinho exatamente sobre essa palavra aqui, o ID de Jesus. Lucas, Deus te abençoe, meu filho. Seja bem-vindo aqui ao Pense e Repense. Amém. Muito obrigado. Como a gente se fala em casa. E aí, pai? Uma alegria, viu? Muito obrigado por esse convite. Que bom. E você está estreando esse quadro novo, esse formato novo aqui no programa. A gente está sempre eu estou sempre muito isoladão aqui, né? É o tempo todo as pessoas assistindo e tendo que me ver o tempo todo. Os 15 minutos de programa só aparecendo aqui o pastor Luiz. E agora não. Vou ter convidados comigo. É um privilégio ser o primeiro. E então, filho, sobre esse chamado aqui, o ID de Jesus, como é que você pode compartilhar com a gente que a Igreja Quadrangular trabalha essa ordenança aqui do Senhor Jesus? A Igreja Quadrangular é uma igreja, como eu tenho dito nos últimos dias, é uma igreja missionária, né? E eu aprendi isso de berço, aprendi isso desde sempre. A nossa vida é uma vida missionária, né? E fazer isso, de fato, traz muitas bênçãos da parte de Deus. No primeiro momento, talvez algumas pessoas tenham dificuldade de entender sobre isso. Eu tive dificuldade de entender sobre o que é esse ID, que às vezes a gente trata muito com peso, né? O ID é difícil e tal. Não vou dizer que é fácil, porque nada na vida deve ser fácil, eu acho, né? Principalmente as coisas mais importantes, né? Exato. Quanto mais importante, sempre acaba trazendo um peso. Só que quando você encontra o caminho e entende por que você está fazendo, para quem você está fazendo, verdade, e de onde vem a recompensa disso, então se torna leve, né? Não é fácil, mas se torna leve, porque a gente tem um caminho e é o único caminho, né? Ser missionário, falar de missões, levar o evangelho. O que a gente está vendo nos últimos tempos é que a gente precisa de mais pessoas que se levantem para isso, que sejam despertadas para falar sobre Jesus, porque a gente está vendo um mundo completamente destruído e o trabalho de missões, o ID, vem exatamente para a contramão disso, para poder fazer algo diferente. E uma coisa que eu acho que é importante a gente destacar é que esse ID de Jesus, ele não se aplica tão somente a nós, por exemplo, que somos pastores. Não. Porque tem gente que pode imaginar isso. Tá certo, então o ID é para o pastor, é para a pastora, é para aquela pessoa que está vivendo um ministério com tempo integral.
E na verdade não, essa é uma palavra que o Senhor Jesus deixou para todos nós. Toda pessoa que tem um encontro com o Senhor Jesus, ela passa a ter uma responsabilidade com esse ide do Senhor Jesus, não é? Quando uma pessoa tem encontro com Jesus, ela vê que é algo muito bom. E eu costumo até falar, às vezes, nas pregações, em conversa com as pessoas. Quando você vai a um restaurante e ele é bom, você logo liga para as pessoas e diz, nossa, você tem que conhecer. Então, Jesus, ele é tão bom que não pode ser guardado. Então, este é o id, é falar daquilo que você um dia encontrou. É você transmitir isso falando ou em silêncio, né? Às vezes sem palavras, nas atitudes. Ajudar pessoas que estão necessitadas e necessitados não só socialmente, mas necessitados de uma palavra, necessitados do Espírito. É esse entendimento. Não é... Eu acho que às vezes a gente pode fazer o id de Jesus até mais do que a visão pastoral. Porque o pastor, ele está cuidando de uma igreja, ele está ali cuidando de um povo, mas o id, ele é maior do que isso. Ele vai além. Aquilo que você falou recentemente em um dos nossos cultos, que você disse que algumas pessoas entram onde pastores não entram. Verdade. A começar da própria família. A gente, nesse momento, está entrando no lar de muitas pessoas através desse programa, através do videocast. Mas a grande verdade é que lá no seio familiar, a pessoa que tem Jesus e está ali naquele convívio, é ela que tem a oportunidade para poder sentir o momento certo de trazer uma palavra, seja num aniversário, seja numa festa de casamento, ou seja num momento difícil que aquela família esteja enfrentando. Alguém tem a oportunidade ali de ir até o outro e levar a palavra. Até porque, quando a gente para pensar nesse id, nós estamos sempre indo, não é? A gente sai de casa para ir ao trabalho, sai de casa para ir à faculdade, sai de casa para ir ao curso, para ir à academia. Nós estamos o tempo todo indo. E nessa ida é que nós temos que levar a palavra de Deus até ao estranho, aquela pessoa que esbarrou na gente. Aquilo ali a gente precisa, sem fanatismo, mas começar a entender que aquilo ali pode não ter sido por acaso. Né? E de várias formas, sabe, pai? Eu entendo que o id, às vezes a gente pensa, vá, né? Id é você tem que sair de onde você está e ir para algum lugar. E eu diria, deixa eu te dar um exemplo dentro desse videocast. Uma pessoa que agora está assistindo a gente, ela pega e compartilha esse vídeo para alguém que talvez alguns estejam acostumados a dizer, isso é mais uma propaganda. Não, isso é cumprir o id. Porque aqui está sendo dita uma palavra, estamos debatendo sobre a palavra de Deus. Quando eu pego e envio esse link para alguém, eu estou cumprindo o id de Jesus, porque eu estou levando ao conhecimento de alguém uma palavra que é a palavra de vida, a palavra da verdade. Verdade. Ou seja, o que você está querendo dizer então é que o id ele pode se manifestar de uma forma muito complexa. Por exemplo, uma pessoa que tem um chamado de sair daqui e ir para um outro país, às vezes um país muito difícil para a pessoa se adaptar, para se aculturar àquele país, mas ao mesmo tempo essa pessoa também pode cumprir o seu id das formas mais simples, né? Em gestos tão simples como um clique de compartilhar uma mensagem e tal, e de abençoar a vida de uma outra pessoa. Isso. E essa pessoa que tem um chamado para ir para fora, às vezes ela não tem a condição. Então, se eu posso investir nela, verdade. Eu também estou cumprindo o id, porque alguém está indo porque eu estou promovendo essa ida dela. Então, essa foi a maneira como a palavra de Deus chegou no Brasil, né? Quando você para pensar, por exemplo, na história das Assembleias de Deus, os missionários saindo e vindo para cá trazer a palavra de Deus, chegando lá em Belém do Pará, fazendo isso. E agora, falando da própria Quadrangular, quando você vê a história de um americano, Harold Williams, que sai dos Estados Unidos e vem aqui para o Brasil. Imagine o que era o Brasil em 1949 para um americano. Até pouco tempo atrás, americano achava que nas ruas do Brasil tinha onça andando de um lado para o outro e tinha índio com arco e flecha na mão. Né? Imagine em 1949. Aí o camarada deixa o seu país e vem para cá para trazer a palavra de Deus. Começa a pregar o evangelho montando uma tenda de lona parecendo um circo. Já pensou quanta novidade? Porque é fácil para a gente falar isso hoje, né? Sim. Mas quando a gente se transporta para aquele tempo e tenta entender como que deveria ser o Brasil daquela época, que desafio em atender o id. Mas também existem aqueles que podem cumprir esse id na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado e assim por diante. O id não cabe numa caixinha para a gente formatar ele e pronto, né? Ele tem as suas formas. Verdade. E o trabalho dentro da igreja de missões é uma prova disso, né? A gente tem todo quanto é tipo de estilo variado de pessoas
com funções totalmente diferentes, mas que elas podem ser aplicadas ao ID. Lucas, fala um pouquinho sobre um projeto que está dentro desse trabalho de missões da Igreja Quadrangular, e talvez ele seja um dos trabalhos assim mais marcantes. Eu não vou dizer que ele é o mais importante ou não, porque todos os trabalhos têm a sua importância, mas talvez ele seja um dos mais marcantes, que é o Projeto Lucas. Que esse nome não está relacionado com o seu nome, né? Não, tá não. Teve gente que já chegou comigo e falou assim: nossa, pastor, acho tão bacana essa homenagem que o senhor fez para o seu filho de colocar o nome nesse trabalho de Projeto Lucas. Às vezes me perguntam: olha, como é que é o seu projeto? Eu digo: mas eu não tenho projeto. Depois que cai a ficha. Então o Projeto Lucas está relacionado ao Lucas da Bíblia, e principalmente pelo fato dele ter sido um médico, né? Então, por conta disso, esse projeto recebe esse nome, em homenagem ao Lucas, o evangelista, aquele que escreveu o Evangelho de Lucas e que escreveu também Atos dos Apóstolos, né? Isso. Então, fala um pouquinho sobre o Projeto Lucas dentro da Igreja Quadrangular. Então, o Projeto Lucas, ele funciona da seguinte forma. Nós escolhemos um lugar para levar uma assistência. E aí, dentro da igreja, a gente chama profissionais, e às vezes até pessoas que não são da igreja se colocam à disposição. Por exemplo, dentista, médicos, ginecologistas, oftalmologistas, farmacêuticos que levam lá uma vasta quantidade de remédios para poder atender as pessoas, atendimento psicológico, atendimento com os advogados, corte de cabelo, massoterapia. Olha só. O que a gente tiver de gente disponível, a gente consegue colocar dentro desse trabalho. Até veterinários, né? Até veterinários também sim. vão para atender ali os pets dessas regiões, e não só pets, né? Mas às vezes aparecem todo tipo de animal lá também. Todo tipo de pet, né? E aí a gente chega em uma determinada cidade, tem um anúncio prévio, né? Comunicando a população de que vai ter esse trabalho, que ele gera um impacto na cidade. A gente chega lá com muitos profissionais. Alguns projetos Lucas a gente passa de 100 voluntários chegando lá. Temos o ônibus também do Projeto Lucas, que está agora passando pelos últimos detalhes de uma renovação, né, na plotagem e tal. Legal. E a gente chega na cidade para prestar o serviço. A gente tem nele o consultório odontológico e tem também o consultório para atendimento médico. Certo. E a gente chega, disponibiliza todo o material ali. É um serviço gratuito para as pessoas, porque tem pessoas que são que cumprem o ID nas doações, né? Doando materiais, doando o seu próprio tempo de trabalho. As pessoas trabalham a semana toda e num sábado no mês elas doam isso para o Projeto Lucas. Então o Projeto Lucas ele se torna bem marcante. A gente sai todos os meses do ano em alguma cidade. Em breve temos o projeto de dobrarmos isso, né? Mais de uma vez por mês. Precisamos de mais profissionais. Se tiver alguém já assistindo e dizendo eu quero participar, você pode participar disso. Mesmo que não seja da igreja. Mesmo que não seja da igreja. Não tem bandeira, né, de credo religioso. É assistência, prestar ajuda às pessoas que precisam, porque esta é a ordem de Jesus para todos nós, né? Para todos nós. Então o Projeto Lucas ele se torna, aqui em Sergipe principalmente, o carro-chefe do trabalho de missões. E aí a gente vai tendo também outras áreas. Lembrando que no dia do Projeto Lucas há um trabalho específico para crianças. Então à tarde acontece a TEC, que é o trabalho evangelístico com crianças. E a gente passa a manhã toda enquanto os profissionais... TEC, trabalho evangelístico com crianças. Certo. Então os profissionais estão atendendo manhã e tarde. Durante o período da manhã, os nossos líderes infantis, pessoas voluntárias, se vestem a caráter e saem de casa em casa fazendo convite. E à tarde tem esse encontro com elas. De louvor, de palavra, de ensino também da parte dentária, né? Com os dentistas ensinam sobre a higienização bucal e tal. E ali a gente entrega também alguns brinquedos. Tem todo um preparo que é muito legal. E tem feito grande diferença. E o principal, quantas pessoas a partir daquele momento tomam uma decisão por Jesus. Certo. Né? O projeto ele tem como fim a assistência é um meio. O fim é levar Jesus, que é quem pode nos salvar de todas as coisas. Amém. E existem pessoas que gostam muito daquele evangelismo, né, tete a tete, o evangelismo pessoal. E existe também dentro do Projeto Lucas um trabalho desse tipo? Tem, não só no Projeto Lucas, mas
praticamente todos os outros trabalhos que a gente faz que sai de alguma forma, eles também têm esse corpo a corpo, né? O evangelismo 1 a 1. Isso acontece no Projeto Lucas manhã e tarde, inclusive durante os atendimentos também, as pessoas estão ali sendo acolhidas. Certo. Acolhemos a parte psicológica, mas também tratamos muito do espiritual, porque às vezes existem coisas que acontecem na nossa vida que, apesar delas terem ali um resultado no corpo, um resultado na mente, são coisas da alma, que precisam ser tratadas, e a gente percebe isso. Quando traz uma palavra, às vezes a leitura de um versículo para alguém é o que vai trazer o start para uma vida nova para ela. Ali ela vai ter força para enfrentar uma doença, enfrentar um problema familiar, através de uma palavra que é direcionada. Então isso acontece no Projeto Lucas, isso acontece no estágio do ID, que é um outro trabalho muito forte que tem crescido aqui no nosso estado. Isso acontece até com as nossas crianças, que têm saído para poder evangelizar, Sim. acompanhadas, né, dos supervisores, mas elas vão de quando em quando. Você encontra num semáforo um grupo de crianças ali que está evangelizando, levando Jesus para as pessoas que estão passando por ali. Amém. Na verdade, para a gente falar de todo o trabalho do projeto de missões, a gente precisaria de vários programas. Muitos. Né? Porque tem muitas outras coisas. Dá para falar do ID, né? Que é um curso de missões que dura o quê? Uns 3 meses? Ele dura 3 meses. São 13 aulas consecutivas. Tem a formatura e tem o estágio. Tem Meu o estágio Deus. E formatura, né? E é lindo esse trabalho. Todas as pessoas que participam, eles comentam que esse trabalho é um divisor de águas na vida espiritual deles. Todas as pessoas vêm fazer esse comentário comigo depois. Mas vamos deixar isso para um outro programa. Porque para encerrar, eu gostaria só de te perguntar o seguinte. E a música? Como é que tá a música? A música vai bem. Eu recebo algumas perguntas às vezes no Instagram. As pessoas perguntam assim: pastor, como separar música e a palavra? E eu gosto sempre de explicar que não tem separação, não tem divisão. São 2 formas. Uma é a falada e a outra é a cantada. Graças a Deus, Deus tem me usado para essas duas áreas. E é uma forma missionária, né? Então, depois que a gente canta, depois que a gente traz uma palavra, uma reflexão, vem aí o momento de apelo para que as pessoas possam tomar a decisão delas por Cristo. Seja porque uma música tocou, seja porque uma palavra tocou. Amém. Então, a rede foi lançada, né? A rede foi lançada. Eu estou nesse caminho entendendo que tudo se fecha de um jeito muito legal. Então eu sou um pastor, eu sou um cantor, eu sou um missionário no trabalho de missões, no trabalho evangelístico, e nenhuma dessas coisas pode andar sozinha. Sim. Todas elas vão andar sempre juntas. Em algum momento, talvez alguma vá um pouco mais à frente, né? Hoje é o dia disso, hoje é o dia daquilo, hoje é o dia da outra questão. Mas todas elas se encaixam. Mas a gente continua forte na música. Já tentei algumas vezes ficar quietinho, mas ela não me deixa, né? Ela vem me buscar. Eu sei disso. E é bem legal. Tem música nova sendo lançada nos próximos dias também. Quero agradecer o pessoal que está aqui. O Keké que também me ajuda. O Eluzan, que é o nosso produtor. O filmmaker, faz toda a produção de vídeo e tal. Legal. Então, tem sido um trabalho bem legal. Tô bem animado. Você tem ideia de quantas músicas você tem? Você compôs? Na última contagem, tava 380 e algumas coisas. Meu Deus! E gravados, você tem a ideia, são 11 CDs, um DVD e agora as outras coisas que são de plataforma digital, que já não é mais na época de CD. E muito single, Se né? fosse na minha época, eu estaria dizendo, eu tenho não sei quantos LPs, alguns compactos. Deixa eu ver se a gente consegue captar aqui, Luzão. Vou lhe dar um trabalho. Mas só para as pessoas terem noção, eu tenho um grupo aqui só das minhas músicas, certo? Então, cada coisinha que aparecer aqui é uma música. Meu Deus! Aqui são as gravadas. São músicas que eu já gravei, de alguma forma eu já lancei. Então, eu preciso acelerar um pouquinho aqui. Que isso, meu Deus! Aqui são músicas gravadas. Aí é só música, só música. Só música gravada, produzida. Meu Deus do céu! Aqui, ó. E não acabou. Sim, o programa vai acabar. Isso. E aí eu tenho outro aqui, que é um grupo que eu coloco pra salvar, que é de composição. Então aqui são músicas que não foram gravadas, Sim. que eu tô compondo, tô trabalhando nelas. E aí aqui estão também. Jesus! Então a gente vai fazendo e vai fazendo. E às vezes é interessante, pai, porque tem música que ela tá guardada. Olha, isso que eu tô fazendo, essa cara de surpresa aqui, não é charminho, não. É que eu não sabia disso tudo, não. Meu Deus. Tem música que fica guardada e de repente, por exemplo, você prega e aí vem na minha mente.
Eu tenho, acho que uma letra sobre isso. E aí eu vou nas minhas pesquisas aqui e se encaixa muito. É uma coisa sobre o ID, né? Falando sobre isso, é que Deus, ele coordena o ID quando a gente se entrega para ele. Então você está cumprindo o seu ID pregando, eu cumprindo o meu ID cantando. Aí o que acontece? Deus te dá uma palavra, Deus já me dá a música que vai se encaixar. Sim. E aí por isso que a gente está junto. Deus, ele diz assim, olha, esses dois, nesse momento somos nós dois, então tem outros momentos que se encaixam. Por exemplo, o Elusan chegou com a parte da filmagem, o Kekel chegou com a parte do áudio. Sim. Cada um tem o seu ID. E os IDs, eles se encontram e vão... É como se fosse usar a linguagem do Power Ranger, desculpa aí, viu, gente? Mas forma um Megazord ali e a gente vai longe. É uma Depois evolução. Vou pesquisar pra saber o que é. Ou então, como diz o Pedro, a evolução do Pikachu. Eu tenho que ouvir isso o tempo todo do Pedro. Então é isso, o ID ele se junta, é muito bonito isso. Legal. E o legal é que tudo isso com um só propósito. Um só propósito. Todo mundo tá indo para o mesmo objetivo final, que é falar de Jesus, levar Jesus ao coração das pessoas. Gente, antes da gente orar, que você pare para pensar em tudo isso que você ouviu e entenda uma coisa. Você não está neste mundo à toa. E você não está neste mundo para viver uma vida em si mesmada. Não é uma vida vivida só para você mesmo. Na verdade, a sua vida, ela tem o propósito de abençoar outras vidas. Assim como você, ao parar para observar, vai ver que outras pessoas têm sido usadas para abençoar a sua vida. É assim que acontece. Então, que você possa se encontrar dentro desse propósito e verdadeiramente se deixar ser usado pelo Senhor. Cumpra o ID de Jesus. Você faz uma oração, filho, para a gente encerrar? Faço. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse tempo, por esse momento tão especial. Amém. Podemos compartilhar sobre o ID, sobre a Tua palavra, sobre a Tua orientação. Eu te peço, meu Pai, que todas as pessoas que nos assistem a partir de agora, neste momento, elas sejam tocadas do entendimento de que precisam cumprir o ID. Amém. Porque isso é algo que vai abençoar outras vidas, mas também vai abençoar a vida de cada uma delas mesmas. Em nome de Jesus. Porque quando fazemos a Tua vontade, encontramos um caminho de felicidade, um caminho de alegria, um caminho de bênçãos, um caminho de sucesso. Se tem alguém aqui em dúvida sobre o seu chamado, que o Senhor revele a ela agora o caminho certo que precisa ser tomado, qual é a direção que ela precisa trilhar. Mas que em nome de Jesus, o fim de tudo isso seja para a glória do Teu nome, seja para engrandecer o Senhor e que vidas sejam alcançadas e transformadas em nome de Jesus. Amém. Amém. Um segundinho para você fazer um convite especial. Tem alguma coisa para acontecer aí ou não? Quero convidar você para o Congresso Estadual de Missões, que vai acontecer no dia 4 de novembro, na Igreja Quadrangular Sede, a Igreja da Estação, a partir das 15 horas. Faça a sua inscrição, entre em contato conosco. Vai ser uma alegria poder receber você, sua família, seus amigos, todos, para que a gente possa aprender mais sobre Jesus e aprender a cumprir o ID desse Deus Todo-Poderoso. Amém, amém. Valeu, filho. Tem que ser com a esquerda aqui, que a direita ainda não faz esse trabalho todo. Deus te abençoe. Obrigadão, amém, viu? Amém. Obrigado. Gente, Deus abençoe a todos vocês. Estaremos juntos na próxima oportunidade, se Deus disser que sim. Até lá, em nome do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir Pense e Repense. Um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular. Uma igreja para a sua família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça no seu coração.